E aí galera, tudo bem? Beleza? Hoje vamos estudar um pouco sobre as funções inorgânicas. O objetivo da aula é a gente ter essa noção das funções inorgânicas. As funções químicas, de uma forma geral, vamos visualizar o conceito das funções químicas para que a gente possa estar aí entrando no conteúdo de forma específica das funções inorgânicas. Então, função química, eu vou ter um grupo de substância com propriedades químicas semelhantes. Eu tenho um grupo de substância com propriedades químicas semelhantes, aí eu denomino as funções químicas. Seria a generalização. Vimos nas aulas anteriores que a química ela estuda a matéria e na natureza nós temos aí uma organização, uma classificação dessas substâncias. Basicamente, vamos dividir essas funções químicas em funções orgânicas e as funções inorgânicas. As funções inorgânicas, nós visualizamos isso aí lá no ensino fundamental, que são aquilo que provém dos seres que não têm vida, e as funções orgânicas elas são observadas em seres que têm vida. É repassado através dessa forma os professores de ciência. Vamos avançando com o tempo, revendo teorias, visualizando novas teorias e acabamos mudando as nossas opiniões com novas leituras e diferenciando esses conceitos de orgânico e inorgânico. As teorias elas evoluem ao passar do tempo. Então, basicamente, que para a química, né, a gente sai um pouco do ensino fundamental, avança na química, conhecendo aí novas teorias também, tanto na química como na biologia, quebra a teoria da força vital, passamos a sintetizar compostos inorgânicos, né, ou compostos orgânicos a partir de compostos inorgânicos. A síntese da ureia, por exemplo, você sintetizou um composto orgânico a partir de um composto inorgânico. Então, nós temos essa evolução nas teorias. Para a química, de forma específica, eu quero que vocês se atentem às funções inorgânicas, que é o básico para o primeiro ano do ensino médio. No terceiro ano, a gente vai trabalhar as funções orgânicas no segundo e terceiro ano. Para o primeiro ano, vamos conhecer as funções inorgânicas. Um tópico também que vamos trabalhar é a questão da aplicação. A aplicação desses compostos no dia a dia. Reconhecer essas funções no dia a dia, identificar essas substâncias no dia a dia e classificar elas. Se ela é uma função inorgânica, ela vai ser classificada em qual tópico, né? Em qual função. Então você vai caracterizar, seria esse o objetivo da nossa aula, é você poder identificar e caracterizar essas funções que são observadas no nosso dia a dia, na nossa vida. Para iniciar o conteúdo, vamos ver a teoria de Arrhenius. A teoria de Arrhenius em relação à condutibilidade das soluções, o experimento de Arrhenius. Ele estabeleceu um sistema para estar visualizando a condução da eletricidade e testou várias soluções. E aí algumas ele disse que era eletrolítica, ou seja, conduz eletricidade com facilidade, e outras não são eletrolíticas, ou seja, não conduz eletricidade, né? E a primeira que ele analisou foi o sal de cozinha, NaCl, e água. Sal de cozinha e água. Colocou lá os eletrodos e a lâmpada acendeu.
né? A lâmpada acendeu, ou seja, demonstra que a solução ela conduz eletricidade. Se ela conduz eletricidade, ela é chamada de solução eletrolítica. Um outro teste também realizado por ele foi com um composto molecular. Composto molecular açúcar e água. Eu tenho aqui um composto iônico e aqui eu tenho um composto molecular, né, formado aqui só por ligações covalentes. O composto molecular foi dissolvido em água, porém a lâmpada não acendeu no sistemazinho de Arrhenius. Se a lâmpada não acende, ela não conduz eletricidade. É uma solução não eletrolítica. O composto molecular e um composto iônico. Os íons em movimento é o que garante que eu tenha a condução da eletricidade. E esses íons em movimentos, nessa solução, eles tanto garante a eletricidade devido, né, a justificativa seria devido aos íons presentes em solução. O açúcar ele é um composto molecular, não vai ter os íons aí em solução. As funções inorgânicas vão ser classificadas de que forma? É um dos nossos objetivos, conhecer as funções inorgânicas. Observar, inclusive, na natureza, no nosso dia a dia, e dizer, ó, isso aqui é uma função inorgânica, ela é classificada como isso aqui. A gente vai ganhando essas informações com a nossa prática também. Né? Classificação. Vamos pegar aqui os ácidos. É algo que todo mundo já ouviu falar, né? Ácido. Ah, isso aqui é ácido. É comum também do nosso dia a dia. A exemplo, eu coloquei o ácido clorídrico ou ácido muriático, utilizado para desentupir pias. Né? O ácido muriático, o HCl. O ácido muriático é vendido comercialmente com esse nome, com essa nomenclatura, utilizado aí para limpar pisos, desentupir pia e bastante trabalhado. Ele é vendido comercialmente a 30%. Base. As bases é uma outra, né, classificação das funções inorgânicas. Eu exemplifiquei aqui o NaOH, hidróxido de sódio, né? O hidróxido de sódio ou soda cáustica, que é vendido dessa forma. A soda cáustica é utilizada na fabricação de sabão, muito utilizada também no nosso dia a dia, é vendida comercialmente como soda cáustica e é chamada de hidróxido de sódio. Vende aí as escamas, né, do hidróxido de sódio. Hidróxido de amônia, né? O hidróxido de amônia também é bastante conhecido no nosso dia a dia. A amônia, o hidróxido de cálcio, né? O cal virgem, né? Diluído em água, forma o hidróxido de cálcio. Então, algumas dessas substâncias são muito comuns no nosso dia a dia. E aí depois a gente vai trabalhar de forma mais específica as aplicações dessas substâncias, dos ácidos, né? O limão é ácido, todo mundo fala isso. Qual é o ácido que tem no limão? Essa é a discussão, né? Vamos pegar algo do dia a dia e trazer para o contexto das funções. Sim, qual é o ácido que tem no limão? Beleza, no limão tem vitamina C. Vitamina C é ácido ascórbico. Então, a partir daí você já imagina qual é o ácido que tem lá. E aí depois a gente vai trabalhar as fórmulas desse ácido. Dizer se esse ácido ele é um ácido forte, se ele é um ácido fraco. Esses são os objetivos, a gente trabalhar com materiais que a gente tem no nosso dia
e trazer, né, essa realidade para a classificação dessas funções. Ácido base, eu tenho sais, ó, o salzinho, ó, de cozinha, né, NaCl, cloreto de sódio, eu tenho uma diversidade de sais. Agora, que é comum no nosso dia a dia utilizar o cloreto de sódio. Aí o colega pegou e disse assim, não, professor, eu utilizo bicarbonato, né, de sódio. Beleza, são sais, a gente tem uma diversidade de sais. Óxido, peróxido de hidrogênio, água oxigenada. Nosso dia a dia, a água oxigenada, né? Então, ele é o que a água oxigenada? É um óxido. A gente vai conhecer os óxidos, conhecer os sais, os ácidos e conhecer as bases, né? Trazendo isso também do dia a dia. Peróxido de hidrogênio, água oxigenada. Qual é a fórmula do peróxido de hidrogênio? Qual é a fórmula do sal de cozinha? Qual é a fórmula, né, do ácido muriático? Então, tem que ver isso aí, visualizar também tanto a fórmula como o nome e a classificação dessas substâncias que a gente tem uma infinidade na natureza. Os conceitos que vamos trabalhar, a princípio, é o conceito de Arrhenius, a teoria de Arrhenius. A teoria de Arrhenius é a primeira, mais simples também. Ela depois vamos avançar com outras teorias. Sempre em ciências é dessa forma. A gente inicia e vai avançando de forma gradual. Os conceitos de Arrhenius eu coloquei para vocês o experimento, né, mostrando a questão da eletricidade, da dissociação, a condução da eletricidade em algumas soluções. E dentro do conceito de Arrhenius eu tenho o conceito para ácido, para base, para sais, óxidos. Né? Hidreto também é uma outra função inorgânica que também nós temos aí. Ácido, o que é um ácido? É uma substância que em um meio aquoso vai se ionizar e liberar o cátion H3 ou mais. Quando eu trabalho o conceito de Arrhenius, a substância ela vai estar dissolvida em água, sempre dessa forma. Trabalhou o conceito de Arrhenius, a substância ela está diluída em água, dissolvida em água. O ácido diluído em água é a substância que liberou o cátion H+, H3O+, né? Então eu tenho aí, ó, HCl, o ácido clorídrico mais água vai liberar o H3O+, o cátion H3O+. É o que caracteriza o ácido. Toda substânciazinha, né, que liberar o H3O+, vai ser chamado de ácido de Arrhenius. Aí o professor às vezes coloca como um bizu, né, para reconhecimento. Menino, se tu vê que a substânciazinha, a forma, começou com hidrogênio, é um ácido. É uma forma de aprender, né? Não deixa de ajudar também a entender. Os hidreto é um composto binário, onde eu vou ter o hidrogênio. Binário, o que é um composto binário? Composto binário é quando eu tenho dois elementos. Tem dois elementos, é um composto binário. HCl, KH, NH3. Binário, dois elementos e um deles é o hidrogênio. Isso é chamado de hidreto. Também é uma função inorgânica. As bases. Base é uma substância que diluída em água vai liberar o ânion OH-. NaOH diluído em água vai liberar o Na+, e o OH-. Liberou o OH-, OH, OH-, OH-, OH- é uma base segundo a teoria de Arrhenius. Lembrando, teoria de Arrhenius, a substância está dissolvida em água. Né? Muitas questões vocês vão visualizar isso aí. Segundo Arrhenius, a substância tal, diluída em água.
ok? Óxido é um composto binário onde o elemento mais eletronegativo é o oxigênio. Composto binário eu já falei para vocês. O que é o composto binário? Estou ouvindo. O que é o composto binário? Exatamente. Tem dois elementos. Nesse caso, o oxigênio é o mais eletronegativo. Sais é o que, gente? Segundo a teoria de Arrhenius, composto iônico que em meio aquoso, olha só, ele não fugiu da ideia, né? Ele vai estar dissociado e liberar aí pelo menos um cátion diferente do H+, e um ânion diferente do OH-. Outra ideia de sais que podemos também trabalhar é que sais são formados a partir de uma reação entre um ácido e uma base. Se eu pegar o ácido mais uma base, misturar os dois, eu vou ter um sal e água no final. A reação de neutralização ela vai produzir sal e água, sempre dessa forma. Exemplos aí, de sais. E o nosso exercício de fixação. Vamos visualizar o exercício para que a gente possa estar avançando.